aluno do curso técnico de administração. Começamos hoje a nossa primeira aula da primeira semana da disciplina empreendedorismo e gestão de carreira. Muito interessantes esses dois temas e muito importante para todas as pessoas que aprendam a desenvolver, entendam o que é empreendedorismo, comece a empreender. Aí fica uma pergunta para você: o que é que você quer ser quando crescer? O que é que você quer desenvolver na sua profissão? O que é que você quer desenvolver no seu lado pessoal? Fica essa pergunta para você, e responda para você mesmo, certo? Empreendedorismo, Então, dentro dessa primeira semana, nós vamos trabalhar da aula 1 à aula 5. Na aula 1, vamos falar um pouco do contexto econômico e mercadológico antes dos anos 90. Como é que era o mundo? Como é que era o cenário? Como é que funcionava a economia antes dos anos 90? O professor aí, Inácio, lembra muito disso, né? Ele nasceu muito antes disso, lá em 1947, pouco depois da guerra. Sabe muito bem, né, professor, como é que foi os anos 90. Depois, na aula 2, vamos falar as mudanças ocorridas com o processo da globalização. O mundo se tornou um só, o mundo se tornou, alguns chamam de uma aldeia global, um único cenário comercial, que se tornou depois da globalização. Quais são esses processos, quais são as mudanças que ocorreram para o mercado, para a vida das pessoas? E na aula 3, a economia dos anos 90 e a implantação do Plano Real, que ocorre o quê? A estabilidade econômica e o crescimento. Na aula 4, o surgimento do empreendedorismo no Brasil. E na aula 5, o processo empreendedor, Como é que podemos seguir nesse processo empreendedor? Bom, então, a aula de hoje, pessoal, que como vocês sabem, o bloco são divididos em três vídeos, Em 3 vídeos de torno de 12 a 15 minutos, mais ou menos. Então, a aula de hoje nós vamos trabalhar com a aula 1, com a aula 2. A aula 1, o contexto econômico e mercadológico antes dos anos 90. E na aula 2, as mudanças ocorridas com o processo da globalização. Bom, como é que era? Como é que funcionava a economia antes dos anos 90? Deixei no slide para vocês algumas fotos, vocês vão lembrar de mim, Que eu deixei aí o PT550, aquele celular que o professor Inácio possuía, professor Inácio? O professor Buenhu, coitado, Sofreu muito com esse PT550. Veja a evolução de lá para cá dos celulares. O disquete, deixei a foto em um disquete, muitos de vocês nem conhecem o disquete, O telefone na época, o telefone que funcionava na casa das residências, o telefone residencial ainda tem meninos que pensam que aquilo é brincadeira. E o Walkman, o sonho dos jovens na época, Professor Benhu, sabe muito bem disso, era o sonho dos jovens, tem um Walkman, uma caixinha que tocava música simplesmente no ouvido, algo que hoje vocês considerariam isso um absurdo, Se tem um celular que funciona muito bem. Mas como é que funcionava a economia dos anos 90? Como é que funcionava? Como é que a economia... como já trabalhamos em outras aulas, pessoal, a economia antes dos anos 90, praticamente era uma concorrência muito pequena. Claro, sempre existiu concorrência, mas era uma concorrência que não era acirrada, a concorrência não tinha preocupação muito com o cliente, não tinha preocupação muito em reduzir custos, não conhecia muito o processo de precificação, não tinha muita preocupação assim com o desenvolvimento do marketing, com o desenvolvimento da logística. A preocupação era, comprava X e vendia por um preço X. Se era real em real esse preço, eu vendia. Quando eu falo em real, o que eu quero dizer, eu não sabia se estava ganhando ou se eu estava perdendo, Mas não tinha essa preocupação muito. Por quê? Como a concorrência não era realmente acirrada, era pouco, eu comprava um produto, esse mouse aqui por R$5 e vendia por 100. Você não tinha onde comprar. Bom, você ia em outro lugar, era 100 também, ou 120. Como não tinha concorrência, eu vendia pelo preço que eu, como comerciante, negociador, acreditava ser viável, Então as margens de lucro eram exorbitantes. Quando você pega algumas empresas do passado e traz algum desses empreendedores para visitar uma empresa do presente, vamos dizer, de hoje, Que amanhã é passado, eles ficam... Como é que se sobrevivem com a margem de lucro dessa pequena? Porque isso foi um fruto da concorrência. E como era nos anos 90 ainda? Pessoal, nos anos 90 nós temos grandes empresas como a Exxon, o Banestado, o Mesbla.
O professor Benhu, a professora Ana e o professor Nácio lembram muito bem, né? Tem um cartão da Mesbla, a pessoa fazia questão de exibir um cartão da Mesbla, né? Maior loja de departamentos do Brasil, de repente sumiu. Né? Prosdóximo, né? Quem comprar uma geladeira tem que ser prosdóximo, freezer tem que ser prosdóximo, era a marca, era o momento. Creme dental, né, pessoal? Colino, né? Colinos. Quem não conhecia essa música, bastava sair, todo mundo sabia que era creme dental Colinos. Gugel, primeiro carro brasileiro, lembra, professor Benhu? Chegou a ter um, né? Primeiro carro brasileiro, que todo feito em fibra. Por que essa ideia é fantástica? Tá vendo? Uma das grandes ideias de empreendedorismo do Brasil. Mas por que essas empresas sumiram? Por que essas pessoas sumiram? Por que essas empresas sumiram do mercado? Não existem mais. Tem empresas como a Atlântica, pessoal, que não existe, Chicletes Plock. Eu podia ficar aqui falando em N e N empresas, Lojas Arapuã. Lojas Arapuã, a maior loja de eletro do Brasil. Chegou a ter 285 lojas de eletros. Quem na geração 90 não comprou algum produto nas lojas Arapuã? E cadê essas empresas? O que aconteceu com elas? Sumiram. Sumiram por quê? Porque entrou uma coisa chamada concorrência. Entrou a concorrência, entrou a chamada competição. Depois dos anos 90, as empresas começaram a competir, começou o crescimento econômico no mundo e as empresas começaram a competir. E agora as empresas não são as grandes que vencem no mercado, são as mais rápidas, aqueles que tomam decisões mais rápidas, que são mais ágeis nas decisões. Aí some a Colinos, a Colgate compra Colinos, né? A Shell compra a Exxon e várias outras empresas são ou fechadas. A Mesbla quebra a nível Brasil, deixa aí milhões de pessoas aí. A VASP, né? Lembra da VASP, que é a maior companhia aérea, né? Todas as moças tinham o sonho de ser aeromoça da VASP e essas empresas sumiram. Por quê? Porque começou agora uma coisa que o mundo até hoje tem e vai aumentar, que é a competitividade, a concorrência. Mas o que é uma concorrência? O que é uma competitividade? É a característica de uma empresa se manter no mercado onde ela está inserida. Como é que eu estou mantendo? O que eu faço para manter no mercado? Então isso é chamado de concorrência ou competitividade. Correto? Então, hoje o mercado prefere chamar hoje, e também acredito que seja um nome mais correto, que eu sou competitivo, eu tenho uma vantagem competitiva, né? Eu e Inácio num forró, eu tenho uma vantagem competitiva em cima de Inácio muito grande, vocês já sabem, a minha beleza, né? Segundo, danço muito bem forró. Então, o que é essa vantagem competitiva? É algo que a empresa oferece, que você oferece na gestão da sua carreira, que o outro não oferece, que aquela empresa não oferece. Então eu me torno mais rápido, eu me torno desejado pelos meus consumidores. Eu começo a me diferenciar no mercado. Então concorrência sempre vai existir, porque quando uma empresa está concorrendo com outra, lá no forró, quando vamos lá, eu e Inácio, nós estamos tendo uma concorrência para dançar com as meninas, com as mulheres, ou vice-versa, né? Algumas mulheres, porém, quem tem uma vantagem competitiva, né, vai levar essa vantagem na dança do forró, né, que eu sempre vou levar em cima de Inácio, porque eu danço muito bem, né, professor Inácio, e além da minha beleza, né? Ok? Então, entenda, pessoal, o que é concorrência e competitividade, qual a diferença de concorrência e competitividade. Bom, então o que é competitividade? É a capacidade de formular e implementar estratégias. Quais são as estratégias que eu vou implementar para me tornar competitivo? Que permitam ampliar ou conservar de forma duradoura uma posição sustentável no mercado. Eu tenho um filho de 19 anos que eu digo para ele, olha, aprenda a dançar. Ele disse, poxa pai, mas eu não gosto de dançar, aprenda a dançar. Ele disse, por quê? Você já tem uma vantagem competitiva em cima dos seus concorrentes. Correto? Então, é uma estratégia. O que eu vou fazer? Eu vou permitir ampliar ou conservar. Claro, pessoal, quando eu falo forró, que eu brinco com o professor Inácio, é tudo analogia, viu? Bom, então, e dentro dessa concorrência, eu tenho que criar um padrão, né? Que nós chamamos de padrão de concorrência. O que são isso? São os fatores chaves para o sucesso. Quais são os fatores-chave para o seu sucesso pessoal, na sua gestão de carreira? E quais são os fatores-chave de sucesso que eu preciso ter no mercado? Né? Lá na frente, nós vamos trabalhar um pouco de plano de negócio
E vamos também falar um pouco sobre Canvas, né? O modelo Canvas. O modelo Canvas ele pergunta a você o seguinte: quais são os fatores-chave da sua empresa? Quais são aqueles produtos-chave? Quais são aqueles serviços? Qual é o serviço-chave que você vai oferecer para você ser referência e ser esse diferencial e ter essa vantagem competitiva no mercado, né? Então, o que é uma empresa competitiva? A empresa que tem estratégias, tem capacitações e desempenho coerentes com padrões da concorrência setorial. Eu e o professor Inácio somos duas pessoas dentro de um setor com baile, né? Um baile de forró, né? Nós estamos dentro do setor concorrendo para um determinado mercado. Eu tenho uma padaria, eu tenho que ter capacitações e estratégias para concorrer com outras padarias. Então, dentro do meu setor, eu tenho que ter esse padrão competitivo e me tornar uma empresa competitiva. Bom, logo, né, pessoal? Logo, não existe competitividade sem concorrência, né? É redundante. O que é e por que eu me torno competitivo? Porque tem a concorrência. Se não existir concorrência, eu não me torno competitivo. Então a concorrência é saudável e é salutar para todas as pessoas. Porém, se eu não me tornar competitivo, a concorrência me engole como aquelas empresas e aquelas marcas que eu já falei lá na frente. Logo, dentro disso, existem diversas dimensões, né, pessoal? Diversas dimensões que nós temos que ter uma preocupação. A dimensão econômica, a dimensão cultural, a dimensão política. Quando eu falo política, aqui nessa dimensão não é política partidária, é política empresarial, a minha política de empresa, a minha dimensão social, né? Como é que eu estou atingindo a sociedade como um todo, como eu estou trabalhando dentro dessa dimensão para que a sociedade me entenda como uma empresa que faz um serviço adequado. A dimensão ambiental, né? Como é que eu estou tratando o meio ambiente, como é que eu estou tratando ao redor. A dimensão política institucional, agora a minha política institucional, como é que eu trato os meus colaboradores, eu tenho realmente uma visão definida, eu tenho uma missão definida, eu tenho um valor da minha empresa e eu estou seguindo essa visão, esse padrão, esse valor. É a dimensão da minha política. Qual é a minha política organizacional? Eu tenho que ter, tenho que definir, e se eu tenho a definir, eu tenho que segui-las. E a dimensão tecnológica, né? Está avançando todo dia, né? Lembra que eu falei lá do PT 550? Quer um para o senhor hoje, professor Inácio? Só se for para servir como museu, né? Pergunte se algum deles quer um PT 550, trocar por qualquer celular deles que eles têm aí. Ninguém quer, porque desenvolveu. Então, o que eu tenho hoje, esse celular que eu tenho hoje, amanhã talvez já chega defasado. Amanhã, eu estou falando amanhã mesmo, não é amanhã no futuro, não. E aí, então, como empresa também, eu tenho que estar seguindo essa tecnologia. Quando eu falo em tecnologia, eu não me refiro só a equipamento tecnológico, não me refiro à informática, me refiro a desenvolvimento de todos os sentidos. Como é que está funcionando meus processos dentro da minha empresa? Está desenvolvendo de uma forma tecnológica para atingir os meus objetivos? Lembrando que tecnologia, que eu já falei nos anteriores, não é sistema de informação. Bom, na aula 2, né? Então, qual foram as mudanças ocorridas na globalização? Né? O que é globalização? Globalização, quando as empresas começam a conversar, o mundo começa a conversar um com o outro, quando a comunicação agora conseguiu transformar o país em um mundo em um só. Hoje, Luiz tem namorado no Japão. Não é Luiz aquele mesmo, voltou a namorar, arrumou uma japonesa agora. Pessoal, ele namora com ela pelo Skype, namora com ela agora pelo próprio WhatsApp. E consegue ver como ela está lá no Japão. Então, ou seja, essa comunicação ficou próxima e muito boa. Então, o mundo começou a mudar. Por quê? Porque houve redução dos meios de transporte, a comunicação entre os mundos e os países tornaram mais rápidos, precisos. Né? Então, mesmo assim, pessoal, dentro dessas mudanças, o que acontece? Existe a mudança tecnológica, não vou me ater muito, né, porque já falamos sobre essa. Existe a desregulamentação, né? Ou seja, agora com a globalização, pessoal, eu tenho os meus setores legais, fiscais e tributários estão mais parecidos, estão próximos. Você vê o próprio direito agora, o direito internacional, está criando um código que vai ser único no mundo todo. Por quê? Porque o que funcionava aqui era diferente dos Estados Unidos, agora estão unificando. A partir de 2020, ou talvez antes, vão ser as mesmas coisas. Muita coisa vai ser parecida para facilitar as relações. Privatização, né? O que ocorreu com a globalização?
privatização. Houve suas vantagens e suas desvantagens, que não é inerente ao nosso caso aqui discutir isso. Mas as privatizações trouxe o quê? Um grande avanço, né? Antigamente nós tínhamos celulares PT 550, quando privatizou. Quem podia comprar um celular? O PT 550 eu só consegui comprar, professor Inácio, que o senhor fica dizendo que eu tenho muito dinheiro. Não foi a empresa que comprou, porque só 200 pessoas podiam ter um celular dentro do estado de Sergipe. E a empresa multinacional podia pagar esse celular. Sabe por quê? Naquela época eu ligava para Luiz, pelo PT 550, ele pagava a ligação e eu pagava também a ligação. Ou seja, os dois pagavam a ligação. E o que aconteceu com a privatização? Né? Todo mundo tem um celular. Então, o que aconteceu com a globalização? Aumento do poder do cliente, aumentou a concorrência, aumentou a competitividade e agora eu sou o rei, o cliente é o rei, eu sou de todo o poder. Qual é o poder do cliente? Poder de barganha, o poder de estar com dinheiro na mão e dizer eu só posso pagar X. Se vire aí e faça para esse preço. É customização, né? Agora virou moda, né? Ora, eu quero um produto que seja a minha cara. O professor Inácio, que seja a cara dela, a professora Malúcia, que seja a cara dela, e o professor Benhu, né, professor Benhu, que seja a cara dele. Então, eu consigo customizar, atender você, cliente, atender o cliente, de forma mais próxima àquilo que ele quer, né? Desintermediação ocorreu. O que é desintermediação? Eu hoje posso, como o Luiz disse, pode comprar direto do Japão. Antigamente eu tinha que comprar uma empresa que comprou de outra, ou seja, eu tinha bitributação. Hoje não, eu posso comprar direto. Quando aconteceu dessa desintermediação, eu diminuo o número de pessoas nesse processo de compra e venda, que automaticamente abaixa meus custos, abaixa meu preço lá no consumidor final. Né? E a convergência setorial. O que é essa convergência setorial? Quase a mesma coisa que eu falei. Eu não posso estar avaliando a minha empresa em relação a outra. Ou seja, eu sei que as empresas estão muito próximas. Né? Vocês pegam um celular iPhone e pegam um Samsung. Pessoal, só por questão de status, alguma coisa. Mas basicamente, o Samsung tem um aparelho que faz a mesma coisa que o iPhone faz. É caro também, então é questão de preço. Ou seja, os setores começam agora a tomar decisões mediante o que meu concorrente faz. Né? É o que nós chamamos de benchmarking, né? O que é que meu concorrente faz? E vou fazer, avaliar, olhar e melhorar. Quando, por exemplo, o iPhone lança aí o iPhone 50, pessoal, tenha certeza, a Samsung e a LG vão comprar um e vão desmontar, buscar ver o que eles fazem e buscar melhorar, concorrer dentro dos meus setores. Então, pessoal, corri um pouquinho, até a próxima aula.